Muito bem, vamos iniciar então continuar, né, os estudos no Evangelho de João. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, mas hoje eu fiz, irmãos, e aí eu vou precisar da atenção de vocês e da participação de vocês, um negócio um pouquinho diferente. Nós vamos aqui começar então o Evangelho de João, né, os estudos, continuar estudando o Evangelho de João a partir do capítulo 5. E aí eu quero recapitular com vocês um pouquinho, bem breve, só para a gente relembrar tudo aquilo que nós já vimos, né? Desde o capítulo 1 até o 4, que foi, nós finalizamos na semana passada, para a gente entrar nesse capítulo 5, tá? Então vou pedir os irmãos, quem não tiver, que coloque o microfone no mudo, aí a hora que for participar, assim, pra gente conversar, e eu quero mesmo isso, pra gente, aí os irmãos abram o microfone, tá bom? Vamos lá. Os irmãos já estão vendo a minha tela? Sim? Que eu não vejo mais. Então tá bom. Ótimo. Então vamos lá. Tirando a Ruth, que é professora, só por isso, né? Eu quero que primeiro a gente responda, né? E tirando também a Cláudia, que é nossa visitante, óbvio, né? Fique à vontade, viu, Cláudia? Eu quero só fazer essa pergunta. Qual era o principal objetivo de João ao escrever esse evangelho? Quem pode falar? O objetivo é produzir mais fé, né? Amém. É isso aí. João escreve para que aquelas pessoas que estavam lendo, aquelas que conheciam já o Evangelho, permanecessem na fé, né? E aqueles que não ainda conheciam o Evangelho, que eles pudessem vir a crer, né? Então ele vai escrever lá no capítulo 20, versículo 31, tudo isso está sendo escrito para que as pessoas possam vir a crer no Senhor Jesus. Então esse é o objetivo do Evangelho de João: produzir fé, gerar fé, e a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. É por isso que a gente se reúne nesses domingos, para que a gente possa entender isso, tá bom? Seguindo aqui, outra coisa aqui, olha lá, eu voltei aqui para os slides. O que nós já vimos até aqui, estão vendo minha tela? Legal. O que nós já vimos até aqui? Então nós vimos ali no capítulo 1 que Jesus é o Logos, né? Ele é o Deus encarnado, ele é todo o cumprimento das profecias do Primeiro Testamento, né? Depois nós vimos, a partir já do capítulo 2, o primeiro sinal de Jesus, né? O primeiro milagre, que foi quando Jesus transforma a água em vinho num casamento, né? Nesse mesmo capítulo 2, nós vemos ali como depois ele conversa com os fariseus, né? E purifica o templo, e como ele faria essa purificação. Nós vemos no capítulo 3 o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Um fariseu, um doutor da lei, alguém com poder, com status, conhecedor das escrituras da época, né? E que nós vemos ali que ele, infelizmente, não entendeu a mensagem do Evangelho a partir de Jesus Cristo, né? Isso traz uma lição para nós, e isso tem a ver com a lição de hoje. Só que nós não vamos ver essa parte hoje, né? A gente vai ver no próximo domingo, de que muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas conhecem as escrituras, mas conhecem errado ou interpretam errado as escrituras, né? Quando a pessoa cita texto fora de contexto, né? Ontem mesmo, tô lembrando disso agora, né? Ontem no culto de jovens, por exemplo, a gente leu lá Mateus, né? Do capítulo 19, do 16 ao 26, e o versículo 26 é um versículo que todo mundo usa, não é todo mundo, né? Mas estou generalizando, mas muita gente usa fora de contexto, que fala assim:
Mas para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E muita gente usa esse texto fora de contexto para aplicar em outras situações, em adversidades, por exemplo. E aquele texto ele está falando simplesmente de salvação, né? E obviamente, de fato, todas as coisas são possíveis para Deus, né? Mas nesse texto ele está falando de uma coisa específica que é salvação. Só para a gente pensar sobre isso. Então, isso aí mostra, né, esse encontro de Jesus com Nicodemos. E aí nós temos também o testemunho de João Batista acerca de Jesus, sobre Jesus ali no capítulo 3, né, o que João Batista fala, né, vem um que é maior do que eu, né. Depois Jesus se encontra com a mulher samaritana, que nós usamos ali 3 aulas, né, 2 aulas para falar sobre esse encontro. Muito bacana também, a partir ali do capítulo 4. E aí nós vemos depois que desse encontro de Jesus, e aí tem um contraste muito grande entre o que representava a mulher samaritana, entre o que representava, por exemplo, Nicodemos, né? Como eu disse, tudo que era Nicodemos e o que ele representava, e a mulher samaritana era uma mulher rejeitada, era uma mulher isolada, né? Era uma mulher que até mesmo para buscar água no poço, ela ia num horário diferente, até já com provavelmente um cansaço de tanto julgamento que ela sofreu ao longo da sua história, né? E é essa pessoa a quem Jesus vai de encontro, né? É muito interessante também essas relações, não é uma regra, não é um padrão, mas você pode observar em muitos relatos das Escrituras que tem uma diferençazinha, geralmente, quando a pessoa vai até o encontro de Jesus e quando Jesus vai até o encontro da pessoa, né? Como eu disse, não é uma regra nem um padrão, mas geralmente é quando Jesus vai ao encontro da pessoa, as atitudes são diferentes, né? Porque muitas vezes as pessoas iam até o encontro de Jesus com os objetivos errados. Mas isso é outro ponto. Então, a partir desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, a samaritana testemunha e ela impacta aquela cidade dela de uma tal forma que muitos vêm a crer no Evangelho de Jesus Cristo, né? E depois nós vemos ainda no capítulo 4 o segundo sinal, o segundo milagre de Jesus, que é quando ele cura o filho, né, de um oficial. Nós vimos isso na aula passada. E esse oficial também, né, ele testemunha sobre Jesus Cristo. E todas as pessoas ali da sua casa, né, incluindo aqueles que eram seus empregados, o oficial, nesse caso também era uma pessoa muito importante, com status, com poder, né, para determinadas coisas, mas nós vemos ali que depois toda a sua casa se converte. Legal, então isso era só para a gente relembrar tudo aquilo que nós já vimos, né? E compreender esses contrastes, né? Eu tenho dito isso nas aulas, né? João trabalha com esses dualismos, né? Como a gente chama. Então fazer esses contrastes, por exemplo, entre luz e trevas, entre o bem e o mal, e aí entre os que rejeitam o Evangelho e os que não rejeitam o Senhor Jesus, né? Então, a partir disso, abram aí as suas Bíblias, por favor. Abram as suas Bíblias em João, capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Do versículo 11 ao 12. Capítulo 1, do 11 ao 12. Quer ler, Flávio? Pode ler pra gente. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Isso. Continua Deu-lhes o lendo. poder de serem filhos. Continua lendo até o... 14? Não, até o 13. Continua lendo até o 13. Só até o 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem a vontade da carne, nem a vontade do varão, mas de Deus. É isso aí. Então, baseado nesses versículos que nós vimos, por exemplo, no capítulo 1, né? Eu queria perguntar para vocês, como nós podemos entender os encontros entre Jesus e Nicodemos,
Jesus e a samaritana e Jesus e o oficial. Se você olha para esse versículo, principalmente o versículo 13, no qual, principalmente o 11 e o 13, né, no qual o Flávio leu e você tem aí na sua Bíblia, como que esse termo não é o mais adequado, mas se você fosse classificar Nicodemos, em qual versículo você iria classificar ele? E se você fosse classificar a samaritana e o oficial, em qual versículo você iria classificar ele dentro desses três aí que foi lido e que você tem aí? Quem pode responder? Eu quero a participação dos irmãos. São 9h25, a gente faz isso até umas 9h30, das 9h30 até as 10 a gente vai entrar na lição, tá bom? Mas está acabando já, não é chamada oral, não é prova, não vale nota. É só mesmo para a gente conversar um pouquinho e para a gente ter essa interação, irmãos. Então, e aí, o que vocês acham? Onde que se enquadraria Nicodemos e onde que se enquadraria os outros dois? Os outros dois se enquadrariam em um e Nicodemos em outro. Só a Ruth não pode responder porque ela é professora, hein? Mas todo mundo pode responder. No Nicodemos, o versículo 12. Mas todos quando receberam os que creem no seu nome, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é o 12, Flávio. Não? Não. Tudo bem. Porque lembra, Flavião, que Nicodemos, ele não creu. Ah, tá. Lembra disso? Então, o versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. É isso aí, Flávio. Obrigado até pela tua participação. Não, desculpe que você tinha razão, porque ele não creu, mas veio Não, para que tranquilo. eu era seu e seus não receberam. Me desculpa. Isso, e lembra que assim, o Nicodemos, ele era o fariseu, né, um partido judaico da época. Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam. Não são todos os judeus que não receberam. Alguns deles não receberam, mas o judaísmo naquela época era como se ele representasse isso, esse contraste entre aquilo que Jesus veio e aqueles que não receberam. E aí, a partir disso, fica fácil. O oficial do rei e a mulher samaritana. Onde que eles se enquadrariam, então, nesses três versículos, né? Vamos deixar outro aí, Flávio, mas você já pegou a ideia. Eu acho que é o 11, Renazitos. O guarda, quando aceita, sem pensar Qual muito. seria? O 11. O oficial do rei? O oficial do rei, Não, nesse caso não. Porque o oficial do rei, ele creu no Senhor Jesus. E a samaritana também, né? Então, é exatamente essa... Irmãos, como eu disse, assim, eu acho que eu prefiro esse bate-papo, às vezes, do que a gente ficar passando conteúdo, né? Vamos conversar. E isso precisa ficar claro, né? De novo, se você pega ali a figura de Nicodemos, ele é um fariseu da época. E a palavra está dizendo que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Quem é esse? Nicodemos, por exemplo. A gente vai ver outros relatos de pessoas assim. Quando a gente olha para a história da samaritana e do oficial do rei, que não eram os seus, ou seja, não eram judeus, né? O oficial do rei não era judeu, a samaritana não era judia, pelo contrário, era samaritana, né? Que inclusive era desprezado pelos judeus, né? Como uma etnia, vamos dizer assim. E exatamente esses dois, ele vai dizer: contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eles creram no Senhor. Agora, quem crê e quem não crê, né? Como que isso é estabelecido por Deus? Ou será que isso é estabelecido por Deus ou estabelecido pelo homem? A resposta está no 13, né? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, Deus já ele sabe quem são aqueles que são seus filhos, e não são todos, né? A gente
Tem música que fala, eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu, acho que é um rockzinho antigo isso aí, né? Mas não são todos que são filhos de Deus, a gente já viu isso aqui também. Tudo é criado por Deus, todos são criaturas de Deus, Ele que fez todas as coisas, mas Deus escolheu um povo para si e Jesus veio para os seus, que eram judeus, mas os seus não receberam. Mas os que receberam também, não é porque receberam por vontade própria, mas porque Deus de antemão havia preparado tudo isso. Isso também nós vimos em Efésios, por exemplo, né? Agora, no estudo de Efésios, fizemos há tempos atrás. Mas eu queria, irmãos, basicamente isso, né? Acho que é importante a gente relembrar esses conceitos, né? Trazer esses conceitos. Isso precisa ficar claro na nossa mente, né? Então esse paralelismo de João, quando ele escreve o seu evangelho, é importante para que a gente possa ter essa compreensão. Inclusive, para quê? Para nosso amadurecimento na fé, para o nosso crescimento na fé e também para que a gente possa testemunhar corretamente das coisas do Senhor, né? Então, vamos seguir aqui. Tudo isso que nós conversamos agora, nessa meia horinha aí, nesses 20 minutos, nós vamos continuar vendo no decorrer do Evangelho de João. Mas esse exercício que nós fizemos agora foi e é importante, né? A gente ter essa leitura atenta para que isso possa produzir em nós a consolidação ou a raiz sólida da nossa fé. Tá bom? Então era mais isso mesmo. Então só para a gente relembrar tudo aquilo que a gente está vendo e o que nós vimos já, né, em tantos encontros, aí, em tantos domingos que a gente tem conversado, tá bom? Agora sim, vamos então entrar no capítulo 5, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a autoridade de Cristo, né? João no capítulo 5. O versículo-chave de todo esse capítulo, o autor da revista que a gente está usando, ele vai dizer que é João capítulo 5, versículo 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu voltei aqui para os slides, eu tinha tirado. Todo mundo está vendo minha tela? Para a gente avançar? Beleza. Então tá bom. Então o alvo da nossa lição de hoje e também de domingo que vem, porque a gente vai dar sequência no domingo que vem, é entender e reconhecer a autoridade de Jesus Cristo como o próprio Deus, que é algo também um dos objetivos de João quando ele escreve. Lembra que Jesus é o Deus encarnado e ele é o mesmo Deus, a mesma essência com o mesmo poder, com funções distintas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas ele é o mesmo em poder e glória, né? Saber, né? Então os objetivos da nossa lição, entender que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sentir confiança em Jesus a partir daquilo que nós estamos estudando e submeter-se totalmente à autoridade desse Jesus, do nosso Jesus, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar nessa lição 5 sobre momentos e formas em que a autoridade de Jesus foi testemunhada. É imprescindível examinar, a maneira que ele se apresentou em ambientes específicos, e 2, como foi interpretado pelos seus contemporâneos. O capítulo 5 do Evangelho de João fundamenta os conceitos básicos que devemos aplicar em nossa relação de submissão à autoridade de Jesus. Geralmente, depois dessa parte, irmãos, eu coloco para vocês o texto bíblico. Hoje, acho que talvez vai ser mais didático se a cada partezinha que a gente for compreender, eu colocar o texto. Então, em vez de fazer aquela leitura contínua, eu dividi em pequenas partes e aí a gente vai lendo e explicando já direto, tá bom? Então, ainda sobre essa parte introdutória, né? Jesus estava voltando ali, indo no sentido de Jerusalém, né? E ele estava indo para uma festa, que ele também, isso é importante, porque ele respeitava as festas judaicas, né? O relato de João se desloca da Galileia para Jerusalém, onde Jesus realizou um milagre, ensinou as pessoas e confrontou suas reações.
O relato de João estava dividido em duas seções principais a seguir. Uma, a cura no tanque de Betesda, né, de João, capítulo 5, do 1 ao 15. E a parte B, Jesus e o sábado e o Pai. Né? Jesus, o sábado e o Pai. Do capítulo 5, 16 até o 47. Hoje nós vamos apenas nos concentrar na cura do tanque de Betesda, tá bom? E aí, ainda também nessa parte introdutória, né? A cura no tanque de Betesda. A cura do paralítico, ou em algumas versões vai estar escrito paraplégico, né? Fez Jesus entrar em conflito com os judeus sobre outra observância religiosa importante, o sábado. Esse acontecimento tem 4 partes. A cura em si, nós vamos ver, né? Do versículo 1 até o 9. Os judeus interrogando o homem que foi curado, né? Então do versículo 10 ao versículo 13. O comentário de Jesus sobre o homem curado, versículo 14. E o comentário de João, do evangelista. Então quando ele está escrevendo, ele vai colocando comentários dele ali, né? Do evangelista sobre esses acontecimentos. E aí sim, vamos entrar no texto bíblico. Eu vou ler aqui para vocês, a minha versão é NVI. Eu sempre falo isso, né? Porque às vezes tem versão diferente, mas é sempre o mesmo texto. Nova versão internacional NVI, né? Então diz assim, João, aqui tá até errado, ó, não é capítulo 1, olha só, é capítulo 5. A gente aqui arruma ao vivo. Mas João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, prestem atenção nisso, eu até deixei em destaque. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Né? Esse tanque de Betesda, irmãos, é importante destacar que isso era comum na antiguidade, mas não era um poço, tá? Era um tanque, era como se fosse o piscinão de Ramos, por exemplo. Era um grande tanque, assim. Os estudiosos vão dizer que é como se fosse do tamanho de um campo de futebol. Por isso que ele destaca que existem 5 entradas. Interessante destacar também que quando João está escrevendo, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, provavelmente ainda não tinha sido, já tinha sido destruída, né, por Roma, só que ele lembra exatamente desses detalhes. Esse tanque hoje, muito provavelmente fica no mesmo local, e isso os historiadores foram pesquisando, de que uma igreja que tem ali em Jerusalém que chama a Igreja de Santa Ana, né? Então ficaria mais ou menos ali naquela região, embaixo da onde está a igreja hoje. Só para a gente situar aí, para a gente saber esses detalhes, essas curiosidades. Bom, nesse primeiro trecho aqui que nós estamos vendo, né, desse relato de João sobre Jesus, a primeira coisa que a gente pode destacar, e o que eu acho importante destacar, é esse versículo 4. Esse versículo 4, a revista traz uma compreensão muito boa e ela vai dizer assim: é registrado sobre a perspectiva de alguém que é doente, né, do doente, relatando uma crença supersticiosa que aquela água fazia milagres. Mas isso não significa de fato que aquilo acontecia, que os milagres aconteciam. Agora, esse é o ponto importante. Ainda hoje sabemos de muitas pessoas que acreditam ser milagrosos vários lugares, o que não passa de superstição. João estava apenas descrevendo o cenário que vigorava na época. O fato é que depositavam fé no lugar ou em coisas erradas e não em Cristo. Então, queria pensar aqui com os irmãos, né? João relata isso, né? E como foi dito aqui, ele está relatando muito provavelmente da perspectiva de alguém que é doente, né? Aquela água era milagrosa. Vocês conhecem pessoas assim hoje, por exemplo,
que identificam em coisas, em lugares, em objetos, algo que possa trazer proteção ou possa trazer algum tipo de cura ou alguma coisa dessa forma. Isso é histórico, irmãos, não é de hoje, né? Isso vem desde lá da antiguidade, né? As pessoas, a verdade eu já falei isso para vocês, que o ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Fato é que mesmo quem é ateu, quem se diz ateu, por exemplo, ele adora o ateísmo. Ele se constrói, ele tenta se sustentar no ateísmo. O seu ateísmo é o seu Deus. E o ser humano sempre foi assim, ele precisa adorar algo, né? E quando ele deixa de adorar a Deus e de confessar o Senhor Jesus Cristo, ele vai adorar qualquer outra coisa. Pode ser um lugar, pode ser um objeto, e as coisas, os objetos criados pelo homem, eles não podem ser sagrados. Eles não contêm poder, porque são feitos por mãos humanas, né? O que é sagrado e o que tem poder é Jesus Cristo. Ele que é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa reverência, da nossa busca, né? Então, isso é importante dizer. Flávio, eu vi que você está com a mão levantada há um tempinho. Pode falar, pode comentar. Eu não entendi. Ah, tá. Rock santeiro, você falou. Ah, entendi. Ah, sim, sim, perfeito. Dando exemplos. Entendi. Dando exemplos inclusive, muito é escrito sobre isso, né? Muito é escrito sobre isso, né? Mas é isso, irmãos. O ser humano, por essência, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Então, ou você está adorando coisas, pessoas, né? A gente vai ver isso, inclusive, na atitude dos judeus lá na frente, ainda no capítulo 5. Ou você está adorando coisas, você está adorando pessoas, lugares até mesmo, né? Ou você está adorando a Deus, né? Então, é por isso que João Calvino, se eu não me engano, foi João Calvino, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente fabrica os nossos próprios ídolos quando nós estamos afastados do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo, nós adoramos o Senhor. Pode, Ruth? Pode falar. Eu só quero acrescentar a gente que tem amuletos, né? Sim, sim. Pezinho de coelho, aquela mão lá de 5 dedos juntinhos, Sim. e coisas assim, nas quais as pessoas depositam fé. Tipo, Sim. não saio sem aquilo, né? Sim. Prestam reverência e tudo isso. O ser humano, ele é místico, né? Ele tem essa necessidade de uma relação com o sobrenatural, né? Por que eu estou dizendo? Por exemplo, eu vou brincar aqui com vocês, tá? Como a gente é supersticioso, por exemplo. Quando eu assisto a Copa do Mundo, eu tenho uma camiseta do Brasil que eu só posso assistir o jogo com aquela camiseta, senão o Brasil perde. É claro que eu estou brincando aqui com vocês, irmãos. Eu já fiz isso no passado, não faço mais. Mas a gente tem essas coisas, né? E o ser humano tem essa tendência ao misticismo, seja ele qual for, né? Mas o que a palavra está nos ensinando aqui... Posso falar uma coisa? Claro, Cláudio, eu até agradeço. Sim. Eu não quis que você participasse antes para não te deixar constrangida por ser visitante, mas para a gente é um prazer, vai ser muito bom. Vocês me desculpem eu ser visitante, eu estava querendo contribuir de alguma forma, por favor, inclusive, a gente fica como feliz. uma pessoa que tá caminhando, né, Sim. nesse olhar assim para a Bíblia, para Jesus e tudo mais. Glória a Deus. Não que eu não fosse, mas eu penso assim que às vezes as pessoas, a grande dificuldade do ser humano é
é se apegar a algo que não vê, que não enxerga com os olhos. Então, por mais que, de repente, alguma coisa, não sei o que a pessoa, acho que foi a Ruth que falou, né, dos amuletos. Às vezes é uma forma de representar, não digo os amuletos, mas de repente, sei lá, um santo ou alguma coisa, ou o sol, é algo que para essas pessoas talvez possam representar algo que elas estão vendo, mas que naquilo, o que está por detrás daquilo é Deus, né, de alguma forma. Então, eu acho que é pela dificuldade mesmo das pessoas conseguirem enxergar aquilo que não vê, Sim. né? Não, com Da dificuldade certeza. do ser humano. Com certeza. Existe, Cláudio, um relato na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando Moisés ele conduziu o povo, né? E, aliás, a gente vai falar de Moisés no capítulo 5, mas quando Moisés conduziu o povo, ele sobe para falar com Deus num monte, e ele demora um pouco mais do que o comum. Geralmente ele subia e descia rapidamente, né? E aí, nesse encontro com Deus, ele demora um pouco mais, ele está lá orando e conversando com Deus. Naquele período do Antigo Testamento, era assim que as pessoas se relacionavam com Deus, através de uma pessoa em específico, muitas vezes, um profeta, né? Como era Moisés, um líder. E quando ele desce, Cláudio, o pessoal lembra, né? O povo já tinha feito um bezerro de ouro, porque ele estava demorando muito para trazer a mensagem do Senhor. Né? Então, naquela época, o bezerro de ouro era a representação, por exemplo, de algo para ser adorado, né? Até por ser de ouro e por ter muito valor, né, aos olhos humanos, né? Aquilo chamava muita atenção. E é exatamente isso que a gente vai vendo nas Escrituras, que não é isso que deve ser o motivo da nossa adoração, né? O motivo da nossa busca, né? Você disse bem que muitas vezes o ser humano ele precisa ver, e a gente vê inclusive uma história também aqui no texto bíblico de Tomé, né? Tomé, ele era aquele cara que precisava ver para crer. Para crer. Exatamente. E aí Jesus ele corrige essa ideia no caso de Tomé, né? E aí hoje o que infelizmente o que acontece ao longo da história é que as pessoas acabaram deixando a Bíblia de lado, e nós temos visto todo o relato do Evangelho de João, que Jesus Cristo, a gente obviamente não pode vê-lo, né, fisicamente ou corporeamente hoje em dia, mas nós podemos vê-lo com os olhos da fé através da palavra de Deus. Né? Então, quando nós estudamos a Bíblia, é que nós então compreendemos como nós devemos adorar o Senhor, né? Então, isso mas muito legal, muito boa, é isso mesmo, a tua participação é exatamente isso, assim, o ser humano tem dificuldade, às vezes ele precisa de coisas para que aquilo, de certa forma, possa representar algo divino, algo sagrado, né? Só que algo palpável. Só que talvez isso vai tirar a verdadeira glória de Deus, né? E Ele que é o único digno de toda a nossa fé, de toda a nossa adoração, né? Bárbara quer comentar? Comenta sim. Então, rapidinho também, só uma coisa que me veio à mente, né, dessa questão dos amuletos e das coisas que a gente precisa pegar, né, para poder acreditar. O que você falou também sobre os lugares, né? Eu lembrei assim do relato, né, da mulher samaritana com Jesus, né? Que para ela era muito importante saber em qual monte se deveria orar. Verdade. Né? E aí Jesus responde para ela falando assim, não, Deus busca, né? O Pai busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, né? Verdade. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas a gente, claro, é super importante estar ali na igreja, no prédio, né? Mas não é necessariamente o lugar, né, que a gente que é importante, mas e sim essa nosso verdadeira coração. Adoração, né, nosso coração. É isso aí. Eu quero colocar também um versículo só. Eu só quero colocar um versículo. Tá bom. Hebreus 11, 1, né? Que, ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê. É que falhou, viu, gente? Eu falei pela Ruth porque eu acho que falhou o microfone dela. Certezas que não adiamos. Foi? Tá. Fala de novo, fala de novo. Isso aí. Tá bom, eu vou ler.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uhum. É isso, perfeito. É. Então, assim, a fé é obedecer aquilo que Deus manda a gente fazer, né? E a fé é a demonstração, é como a gente demonstra exatamente as coisas que nós não vemos. Só que ainda nós podemos ver com os olhos da fé as coisas do Senhor através da palavra de Deus, através das Escrituras, né? Legal, olha aí, ó, eu preferi fazer dessa forma hoje, porque esse bate-papo eu acho que é mais produtivo, né? Já são 9h50, eu vou avançar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para os slides. Opa, acho que... Vamos lá. Então, isso é importante destacar desse versículo 4, né? Essa questão que o ser humano ele é supersticioso. E aí existe uma pergunta, né? Vivemos hoje, eu coloquei aqui para vocês, hoje a gente vive também num tempo, na era da ciência, né? A gente pode dizer, inclusive, que para muitas pessoas a ciência se tornou um Deus, né? Bom, se a ciência não prova, eu não acredito, né? Se não é provado pela ciência, eu não quero nem saber. Né? A ciência se tornou o Deus de muitas pessoas da nossa geração. O mundo valoriza aquilo que se pode provar. Apesar disso, ainda assim, mesmo as pessoas que às vezes agem dessa forma, a nossa cultura, tanto a ocidental como a oriental, né, ela tem essa atração por aquilo que é sobrenatural ou por milagres. E aí vem a pergunta, né? Eu vou deixar essa pergunta para depois, a gente pode até tratar no nosso bate-papo, né? Mas então como podemos usar esse traço cultural a nosso favor para evangelizar as pessoas, né? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente pode enxergar nas pessoas um gatilho para a pregação do evangelho, uma estratégia, né? Naquilo que ela crê, naquilo que ela acredita, e a partir disso trazer a pessoa para a compreensão do evangelho. Paulo fez isso quando ele visita ali Atenas e o Areópago, quando ele vai falar sobre o Deus desconhecido para os gregos, né? Esse Deus aqui a quem vocês adoram sem conhecer, e aí ele começa a pregar o evangelho. Então, as culturas, as pessoas sempre têm alguma coisa, eventualmente, que você pode observar e a partir daquilo pregar o evangelho. Agora, vamos continuar no texto bíblico, se você puder manter aberto aí, capítulo 5, o versículo 7, que vai dizer assim: um dos que estavam ali, ou seja, perto daquele tanque que nós lemos há pouco, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Deixa eu ler de novo que eu li meio errado, né, na gramática das vírgulas. Então vamos lá. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então vejam só que esse homem, ele estava ali, não é que ele estava morando ali, né, mas muito provavelmente, até por ser paralítico, as pessoas colocavam ele perto ali do tanque, e isso já se estendia por 38 anos, irmãos. Aquele indivíduo não andava, possivelmente toda a vida. O estado era deplorável, crônico, e isso despertou a compaixão de Jesus, né? E aí ele pergunta: você quer ser curado? É interessante que uma pergunta como essa, para alguém que está nessa situação, fala, para nós que estamos bem, né, vamos dizer assim, fisicamente, às vezes parece óbvio, claro, né? Quem quer ficar paralítico? Só que muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão há tanto tempo com uma doença, ou não é uma doença no caso, mas como às vezes uma deficiência como essa, a pessoa já está até acostumada no sentido de não esperar mais nada, né? E a resposta do enfermo, inclusive, vai sugerir que até os homens que eram parecidos com ele nas suas deficiências não agiam de forma misericordiosa naquele lugar, era cada um por si, né?
Os próprios enfermos eram incapazes de ajudar uns aos outros. Quando ele fala, quando eu vou subir, quando eu vou tentar chegar perto daquela água, alguém já passa na minha frente, né? Então, a fala de Jesus é uma declaração de compaixão por alguém marginalizado e dependente totalmente das pessoas, né? Jesus olha para aquela pessoa e sente compaixão dela. E é assim que Jesus olha para todos nós, sabe por quê? Porque, embora nesse contexto nós estamos falando de uma questão física, Jesus olhou com compaixão para todos aqueles a quem ele salvou e ele vai salvar, né? Porque todos nós éramos carentes, no caso de um bem maior que a nossa vida eterna, né? Aqui nós estamos falando, nesse caso em específico, de cura física. Aí vem a pergunta, né? Quando a gente pensa na vida, e acho que aqui eu vou ter que acabar quase perto do encerramento. A gente leu 4 versículos hoje, irmãos, mas foi bom o nosso bate-papo. Eu prefiro assim, eu acho. Agora, pensando na vida, irmãos, desse paralítico, né? Quais possíveis ações poderíamos ter para demonstrar o amor cristão ao próximo? Como eu disse, essa pessoa era totalmente desprezada, né? Ele estava à mercê, muitas vezes até mesmo das esmolas que as pessoas podiam dar a ele para ele ter alguma coisa. Agora, quando a gente pensar sobre isso, sobre ações que nós poderíamos demonstrar para as pessoas à nossa volta, e ações práticas mesmo, né? Sempre é baseado não num assistencialismo puro, mas na ideia de aproveitar essa situação para apontar Cristo, ou demonstrar que a gente faz isso não porque isso vai fazer bem para a gente mesmo, como muitas pessoas dizem, né? Mas porque nós somos gratos a Deus porque Ele fez isso por nós. Quando alguém nos pergunta, por que você está fazendo isso? Porque Deus fez isso para mim primeiro. E não porque eu ajudo, porque eu vou ser recompensado de alguma forma. Falei um pouco sobre isso ontem, né? Quem teve no culto de jovens deve lembrar. Mas para a gente pensar sobre isso, vou tentar avançar um pouquinho e depois de novo a gente pode tratar essas questões no bate-papo, né? No versículo do 8 ao 9, João 5, 8 ao 9, então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Aí o ponto 2 ali da nossa revista, né? O poder de Jesus. O texto revela que Jesus se dirigiu ao homem e deu a ordem: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem foi curado e provou com a própria vida o poder de Jesus. Agora, o mais importante aqui não é o milagre em si, mas é porque toda vez que Jesus fazia um milagre, operava um sinal, operava uma maravilha, ele tinha algo maior para ensinar para as pessoas, né? A demonstração do poder de Deus era para mostrar para as pessoas algo maior. O seu ministério era para autenticar sua divindade e não milagre por milagre, né? Por simples cura física, por exemplo. No capítulo 5, do versículo 10 ao 13, né, vai continuar dizendo assim: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Lembrando que eu estou lendo de forma separada, tá, irmãos? Eu vou lendo, a gente vai explicando, eu vou lendo, a gente vai explicando. Tudo isso você pode acompanhar na sua Bíblia, João capítulo 5, do 1 até o 15, que é o que a gente está tratando hoje. Na semana que vem a gente vai tratar do 16 em diante, tá? Então, quando nós olhamos para essa parte do texto, do 10 ao 13, né, nós vemos aí os opositores de Jesus, os religiosos, né? O estopim da crítica dos religiosos surgiu porque Jesus curou num sábado. Declaram então que a religiosidade é mais importante que um ato de compaixão. Diante da indagação,
vemos que o paralítico sequer sabia quem o curou, pois como muitos relatos que nós vimos até agora, né, mesmo dentro do Evangelho de João, inclusive num primeiro momento, tanto com a samaritana quanto o oficial do rei, eles estavam focados apenas na cura física, eles ainda não tinham percepção de quem era Jesus Cristo, né? E muitos de nós hoje somos assim, muitas igrejas estão lotadas por pessoas que vão atrás dos milagres ou daquilo que elas podem receber, mas o que Jesus veio fazer por nós é muito mais do que uma cura física, mas é a nossa cura espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente, Jesus então nos dá vida em Cristo, vida em Deus, e a partir disso nós temos a vida eterna. Nós entendemos que nós estamos aqui de passagem, né? E o que importa para nós é a vida depois daqui, né? É essa preocupação que nós temos que ter nos dias de hoje, né? Como vai ser a nossa vida depois, porque a vida é um sopro, né? Inclusive, num contexto de pandemia, isso fica cada vez mais evidente, né? Provavelmente você e eu conhecem tantas situações de pessoas que ou foram um pouco mais velhas ou mesmo muito jovens, né? Ou por outras situações também, mas a vida é um sopro. Então, essa urgência de pensar na nossa vida depois daqui é muito importante. É isso que Jesus veio fazer para cada um de nós, né? Então, os religiosos então buscaram saber quem agiu contra a lei, mesmo sendo ato de compaixão. Como é 10 horas, eu só vou correr aqui um pouquinho, rapidinho. E aí, só para finalizar essa parte de hoje, né? João capítulo 5, do 14 ao 15. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Esse é o ponto que eu queria chegar. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então, o versículo 14 e 15, né? O 15 é esse, ó, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. O cerne de todo esse encontro que nós vimos hoje de Jesus com esse paralítico está nesse versículo 14. O cerne de tudo o que aconteceu nesse episódio é compreender que a salvação é mais importante que a cura física, que é o que eu tenho falado para vocês. Aprendemos também que a superstição, né, o tanque ali, né, e supostamente os anjos que curavam, ou a religiosidade, que é a guarda do sábado, não podem nos impedir de demonstrar compaixão e fazer a obra da salvação, que é pregar o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas em nossos dias procuram algum tipo de cura. Isso é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, eu vou deixar ela para depois, né? Eu vou ler esse versículo aqui, de Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Deixa eu baixar aqui os meus slides, eu quero olhar para vocês, porque a gente já precisa encerrar. Mas o que eu trouxe para vocês e o que é importante a gente compreender hoje, nesse momento, é como diz nesse versículo 10, nesse capítulo 10, versículo 28 de Mateus, Jesus ali nesse momento ele está conversando com os discípulos e ele está explicando para os discípulos qual vai ser o ministério deles na terra, que era de pregar o Evangelho, né? E quando ele fala assim, vocês vão pregar o Evangelho, ele está falando, vocês vão ser perseguidos por isso, né? Vocês vão ser rejeitados por isso, né? E aí Jesus vai falar, não tenham medo disso, não tenha medo se isso te custar a vida, não tenha medo se o Evangelho te custar a vida, porque o que importa é depois dessa vida, o que importa é a glória de Deus e é o céu. Então preguem o Evangelho independente do que isso custe a vocês, né? Então eu estou falando aqui de uma questão física e espiritual. Voltando para o nosso texto de hoje, que é Jesus e o encontro com esse paralítico no tanque, quando Jesus fala assim para ele, olha, vai, não peques mais, ele não está falando, aquele cara era paralítico porque tinha pecado, não é nada disso,
Não é nada disso, né? Ninguém está atrelando, às vezes, uma doença, uma questão física ou uma deficiência porque aquela pessoa pecou ou alguém pecou. Tem igrejas que pregam sobre maldição hereditária, né? Não é nada disso. Inclusive, a gente vai ver essa correlação no capítulo 9, que também Jesus cura um paralítico de uma outra forma, né? E a gente vai ver como isso se comporta. Mas fato é, irmãos, que quando Jesus fala para ele, vai, não peques mais, Jesus está muito mais preocupado com a nossa vida espiritual, ou seja, a nossa vida depois daqui, do que a nossa vida aqui. E o ministério de Jesus foi exatamente pensando na nossa vida depois daqui. O que tem para nós depois daqui é muito melhor do que o que nós vivemos hoje, né? A questão é que o mundo acabou mudando esse conceito com as ideias de vivo hoje, não importa o amanhã, e aí por isso a gente vai vendo Carpe Diem, né? Como um slogan muito famoso, né? Faça tudo o que você quiser, um hedonismo, né? Uma filosofia muito antiga de viver para si mesmo, independente dos outros, e o importante é sempre o prazer, né? O prazer que você sente. Mas não é isso. Mas não é isso que Jesus veio trazer para nós, né? Não é uma vida de plenitude nessa esfera, mas é uma vida de plenitude na esfera da glória de Deus, né? Na eternidade. Irmãos, eu quis fazer aquela recapitulação no comecinho, né? Então isso tomou um pouquinho do nosso tempo, mas achei importante para a gente compreender. São 10h05, tem culto presencial. Eu estarei lá, é culto de aniversário da nossa igreja, então eu realmente preciso encerrar aqui hoje, mas eu quero convidar vocês, a gente está aqui no próximo domingo, Cláudia, para a gente continuar conversando, Cláudia e todos os demais, obviamente, que a Cláudia hoje está nos dando o prazer da visita, convidada aí da Cris, a gente fica muito feliz. Então esteja conosco, a gente vai continuar conversando dessa forma e o objetivo é esse, a gente conhecer junto as escrituras para poder crescer, né, nas coisas de Deus. E hoje também às 5h30. É 5h30, isso mesmo. Isso mesmo, eu ia falar Estava com o microfone aberto para falar. Não, Todo tem, mundo tá convidado. tem o nosso bate-papo. Oi, Ruth. Oi. Ia perguntar isso para você, se ia ter hoje, não, hoje a reunião. Sim, normal, 5h30 nosso bate-papo. Vamos continuar esta conversa aqui, né? Todo domingo tem o nosso bate-papo. Então vamos orar para encerrar nesse momento e logo mais estamos juntos ali em comunhão no culto. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra, conversar sobre ela. E Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração e nos ilumine, Senhor, para que nós possamos ser despertados para compreender, ó Deus, a sua palavra. Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, ainda que somos seres limitados, a te conhecer cada vez mais. Tem misericórdia das nossas vidas, que possamos te servir cada vez melhor, ó Deus. Eu peço agora que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, dos nossos amigos, ó Deus. Cuide da sua vida física, sim, emocional, espiritual, ó Deus, de cada família, Senhor, que as suas mãos estejam estendidas, ó Deus, para cada um de nós e que possamos sentir a proteção do Senhor e a paz que só o Senhor pode dar, ó Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, inclusive. Esteja conosco no decorrer também, logo mais, do nosso culto, que tudo ali possa ser feito para a honra e para a glória do seu nome, ó Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, Cláudia, obrigado pela sua presença e obrigado a todos. E nos vemos às 5h30. E nos vemos no próximo domingo. Sim. Eu vou colocar o link. Agradeço vocês. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia.
Eu vou colocar o link do bate-papo no grupo, tá, gente? Então, podem convidar, podem chamar as pessoas que vocês sentirem vontade de chamar. Legal. Um Tchau, abraço, gente. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.